Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem e que todos os familiares de vocês também se encontrem bem, tá? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de flexão simples. Você viu a aula passada que pode ser um pouco trabalhoso, né? O vídeo até ficou longo. A aula de hoje, gente, nós vamos resolver um exercício para que você finalmente entenda como dimensiona, mas nós vamos resolver um exercício bem legal. É um exercício que está no livro da UFSCar, tá? Então eu vou colocar eles aqui para vocês. Eu tenho o livro, né? Então tá aqui, ó. Então perceba aí de cara, gente, que ele dá uma planta pra gente aqui, ó. Uma planta, e ele dá aqui no enunciado o peso do revestimento, das divisórias que vai ter. Ele coloca um monte de coisas aí. E aí o nosso exercício vai ficar bem real. Vai ficar bem real mesmo. É bem como uma situação prática que você vai encontrar. O que você vai ter que fazer para dimensionar algo segundo a NBR 8800, né? Que é a NBR de estruturas metálicas. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero que você faça aí, eu queria que você baixasse todos os materiais que eu deixei na norma, no módulo da aula. Perdão, na norma não. No módulo da aula. Lá você vai encontrar os seguintes materiais. Você vai encontrar o exercício que a gente vai resolver. Então eu deixei separadinho. Você vai encontrar uma parte recortada da norma que fala sobre os coeficientes de combinação de ações, tá? Pra gente relembrar, esse exercício é bem prático mesmo, porque ele vai dar uma situação em planta, que é tipo o que você vai pegar do arquiteto lá, né? E depois você vai montar o estrutural. E aí, para você dimensionar, o que você vai fazer? Você vai precisar determinar quais são os carregamentos, depois você vai ter que combinar as ações, tá? Então aqui vai ser muito legal, porque a gente vai falar um pouquinho de várias matérias, um pouquinho de resistência dos materiais, um pouquinho de análise de estruturas, um pouquinho de estruturas metálicas, várias matérias, muito divertido esse exercício, porém ele pode ser um pouco trabalhoso, então baixe tudo aí, tá? Uma outra coisa, nós vamos verificar esse exercício tanto no ELU quanto no ELS, tá? Isso vai ser legal porque no ELS ele fala de flechas, né? Então como é que vai funcionar a verificação da flecha? A gente vai calcular qual é a flecha máxima possível, isso está estabelecido na norma, qual é o máximo de flecha que vai ter. Depois a gente, com o carregamento que a gente encontrar, nós vamos determinar a flecha real, né? Nós vamos determinar a flecha que deu e ver se ela está dentro desse limite estabelecido pela norma. Beleza? E depois, por último, nós vamos testar ela no ELU. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é que aqui, em estrutura metálica, a viga, a gente tem um pré-dimensionamento que é o famoso chute, né? Eu vou até escrever aqui, ó. É o famoso, vamos chutar um perfil e vamos ver se ele se adequa. Só que a gente não pode chutar de qualquer jeito, né? A gente não pode ser um chutador qualquer. Nós vamos ter que ter um chute consciente, né? Vamos ter um chute consciente em qual sentido, galera? Olha só, lembra que viga de concreto armado, o pessoal dizia que a altura é mais ou menos 10% do vão? Tipo, um vão de 6 metros deveria ter uma viga de altura aproximadamente igual a 60 centímetros, né? Essa é um chute bom para a estrutura de concreto armado, né? Agora, para a estrutura metálica, ela tem um chute legal. Você vai pegar o tamanho do seu vão e você vai fazer vão dividido por 20 e vão dividido por 15. E você vai chutar uma altura D da sua viga, mais ou menos entre esses dois valores, beleza? Claro, se tiver no valor menor, você vai ter uma altura mais econômica, e pode ser que sua peça não passe, ou você vai numa altura maior, e aí você tem uma peça um pouco mais ligada à segurança, mas pode ser que ela fique não tão econômica. Então, você vai ter que fazer essa consideração. Se você olhar no exercício aí, ó, dá uma olhada no exercício. O exercício a gente vai determinar a V1, ó, essa viga do meio. Então não são as vigas laterais. A diferença da viga lateral, gente, é que ela pega uma área de influência da laje pela metade, né? A viga principal aqui, ó, qual é a área de peso da laje? Então olha só, vou dar uma riscada aqui para você ver. Não sei se você está enxergando, eu vou olhar aqui no vídeo aqui em cima. Dá uma olhada. Toda essa parte da laje aqui e toda essa parte da laje aqui, ela tá descarregada em quem? Na V1. Então a V1, gente, ela tem mais influência, tem mais peso do que
essas vigas laterais aqui, beleza? Então nós vamos calcular a V1, perceba que ela tem 6 metros, tá? E como aqui mede 3 metros e aqui mede 3 metros, a distância entre as vigas aqui, como mede 3 metros, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse vão de influência aqui, ó. Esse vão de influência não é metade de cada lado? Então é metade de 1,5 mais metade de 1,5. Esse vão de influência, né? Qual é a medida da laje que descarrega sobre a V1? Vale 3 metros, tá? Beleza? Isso é importante que você saiba aí. Bom, então olha só. Nós temos uma viga de 6 metros de comprimento. Então voltando aqui ao pré-dimensionamento, que é o famoso chute, tá? Um chute bom, né? Beleza? A la Firmino. Como é que vai funcionar? Vamos lá. Se você pegar, então, 6 sobre 20 e 6 sobre 15, tá? Você pode ter, eu chutei aqui um vão de 40 centímetros, beleza? Então, o 6 é os 6 metros, tá? Então, tem que respeitar a unidade. 6 sobre 20 dá 0,3, tá? 6 sobre 15 dá 0,4. Então, para ficar um pouco mais seguro, eu vou escolher o limite superior 0,4 para a gente testar a nossa viga e ver se ela vai atender, ver se ela vai funcionar nesse nosso projeto. Então olha que legal, esse dimensionamento, gente, é basicamente fazer um projeto todo, né, para o dimensionamento de uma viga em estrutura metálica. Isso é muito, muito legal. Pode ser que fique com um vídeo um pouco grande, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então, gente, abre aí o exercício e leia aí no exercício, gente, o seguinte. Ele lê assim, ó. Dimensionar a viga V1 da figura 6.6 com travamento somente nos apoios, tá? Então, somente travamento no apoio. O vão destravado, né? É o tamanho da viga mesmo, é os 6 metros, né? Ele tá escrito 6.000 porque tá em milímetros, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Considere a STM A36 e os seguintes carregamentos. O ASTM A36 é legal porque a gente já sabe o FU, o FY, a gente já sabe várias características dele aí, muito bom, né? Já sabe o modo de elasticidade. Então, bora. O seguinte carregamento: peso próprio da laje mais revestimento de 150 kg por metro quadrado. Ou seja, a laje mais o revestimento dela tem 150 kg por metro quadrado, beleza? Peso próprio do forro, tá? Peso próprio de forro, então dá, mais divisórias dá 100 kg por metro quadrado, também descarrega na viga. E sobrecarga de 200 kg por metro quadrado, beleza? Legal. Só para que eu não atropele, acho que eu acabei de esquecendo de falar algo, gente, perdão. Eu odeio gravar vídeo por isso, você esquece de falar algo e dá vontade de voltar e regravar, mas vamos lá, pessoal, vamos levar como se fosse uma aula. Quando deu a altura da viga 0,4, então eu peguei uma tabela de perfil qualquer, você pode pegar de qualquer marca que você queira, né, da sua região, e você vai pegar uma viga cuja altura tenha aproximadamente 0,4 metros ou 40 centímetros, beleza? Ou 400 milímetros. Por isso que nós vamos testar a VS 400x49, tá? Esse 400 é exatamente a altura da viga, tá? O nome da viga ela foi popularmente tida desse jeito assim, dos perfis, ele sempre aparece um número, x e outro número. Ele sempre foi desse jeito. Por quê? Porque um número representa a altura e o outro representa quantos quilos ela pesa por metro. E por que esses dois números são os principais aí para a galera que vai orçar a obra? Bom, primeiro, porque o chute ele se dá em torno da altura da viga. Então você já vai olhando VS 400, VS 300, VS 250, você já sabe a altura da viga, mais ou menos. Beleza? E o segundo valor é o quilo, quanto pesa ele por metro. Você pegar lá o perfil, cortar um metrinho dele, quantos quilos vai pesar? Isso é super importante para a gente saber quanto custa o perfil. O perfil, quando a gente vai comprar, né, nos fabricantes, eles vendem por quilo, né? Quantas toneladas de aço você vai querer? Então, gente, os dois valores que eles julgam importante para nomear o perfil é a altura e o peso por metro, beleza? E o VS vem de viga soldada, beleza? É um perfil que tá aí, ele tá disposto, gente, ele tá escrito no seu exercício, tem uma tabelinha com ele. Eu queria que você fizesse uma correção na tabelinha,
dá uma olhada aqui, ó. No final da sua tabela aí, que tem no seu exercício, não tem esse valor IT? Esse valor IT aqui, gente, é o que a gente chama é o que a norma chama de J, tá? Que é um coeficiente de torção, beleza? Mas ela chama de J, beleza? Então, ó, aonde a norma tiver IT, onde a norma tem J, essa tabela chamou de IT, tá? Mas é a mesma coisa aí, só para que a gente não se confunda nos cálculos, já é legal você anotar isso. Então, pessoal, agora sim, vamos lá, vamos começar o nosso exercício propriamente dito, vamos ver o que tem que fazer. Primeira coisa é ver quais os carregamentos que tem. Então dá uma olhada. Primeiro carregamento que eu coloquei aqui, ó, o mais importante de todos, é o peso próprio da viga, gente, né? Não podemos esquecer ele. Não posso só pegar aqueles carregamentos que estão no enunciado, não vamos esquecer dele, não. E quanto que ele vale? 49 quilos por metro, ou 0,49 kN por metro, beleza? Só fazer a conversão de unidades. Aí tem o peso próprio da laje mais o revestimento, não era 150 quilos por metro quadrado lá? Mas, pessoal, eu preciso transformar em quilos por metro. Por que em quilos por metro? Bom, vou fazer um desenho aqui para vocês rapidinho. Tá vendo a viga aqui? Tá vendo? O peso, a laje, o peso próprio da viga, tudo distribuído nela. Não gera um carregamento uniformemente distribuído? Gera, né? Então, para eu calcular as flechas, para eu calcular o momento fletor, para eu calcular a força cortante, tudo, eu vou precisar determinar esse carregamento uniformemente distribuído. E esse carregamento uniformemente distribuído tem a unidade de kN por metro, que é exatamente o peso próprio da viga, já está em kN por metro. Então, olha só, aquilo que tem o peso da laje, que vale 150 kg por metro quadrado, por quanto que eu vou multiplicar para que eu tenha esse peso dividido na extensão da viga toda, né? Para que tenha esse peso. Então eu vou voltar no desenho e vou relembrar vocês aquilo que eu tinha falado antes. Dá uma olhada aqui, ó. Se essa é a minha viga, pensa só, aqui não é a laje, aqui não é a laje do lado, essa é a laje. Então, para eu ter o peso concentrado dela, eu teria que multiplicar por 3 e depois por 6. Mas eu não quero peso concentrado nela aqui no meio da viga. Eu quero peso distribuído ao longo da viga. Então, eu multiplico só por 3, que é essa cota aqui de influência que a gente consegue determinar. Porque metade da laje descarrega nessa viga, metade da laje descarrega na outra viga. Metade dessa laje descarrega nessa viga, metade dessa laje descarrega nessa outra viga, e assim vai. Beleza? Então a área de influência aí dela é essa área toda que eu pintei. Para eu transformar a carga em kN por metro, vou multiplicar por 3 metros aí. Beleza? Então eu fiz 150 vezes 3, tá? Isso dava 450 quilos por metro, então deu 4,5 kN. A mesma coisa, gente, eu fiz com o peso próprio do forro mais divisória, tá? E a mesma coisa eu fiz com a sobrecarga. Todos eles eram pesos, eram carregamentos distribuídos por metro quadrado. Então, para eu concentrar esse peso todo ao longo da viga toda, transformar ela numa CUD, carga uniformemente distribuída, eu multipliquei por 3 metros aqui, por 3 metros aqui, por 3 metros. Ou seja, na laje mais revestimento, no forro mais divisória e na sobrecarga. Beleza? E aí eu cheguei nessa conclusão, ó, 0,49, 4,5, 3 e por último 6, tá? Porque perceba que eu já eu grifei o 0,49, o 4,5 e o 3. Sabe por que eu grifei eles? Porque eles são carregamentos permanentes, perceba, peso próprio da viga, peso próprio da laje, o peso próprio do forro divisória são pesos permanentes, são carregamentos que nunca vão sair da viga. Então, gente, eu grifei eles. Já a sobrecarga é o que a gente chama de acidental, beleza? Acidental, sobrecarga. Beleza, pessoal? Então, nas combinações de ações, e aí agora você pode dar um leve pausa e baixar os itens que eu coloquei lá de combinação de ações e abrir eles. Você vai perceber o seguinte, né? Um dos arquivos é o que eu chamei de combinações normais últimas e o outro é combinações quase permanentes de serviço.
Por que eu coloquei esses dois caras aí para você? Para você ver que tem fórmulas diferentes de eu fazer a combinação de ações quando eu vou tratar do ELS e quando eu vou tratar do ELU, beleza? Bom, e eu coloquei essas duas formas aí. Como nós estamos falando de cargas permanentes que ficam ao longo da vida útil toda, então eu peguei no ELU eu peguei as combinações normais, porque acontecem no uso normal da edificação, e para o ELS eu coloquei as combinações quase permanentes, como se tudo o peso próprio, a laje, revestimento e a sobrecarga acontecessem quase que o tempo todo, tá? Eu acho que é uma situação bastante segura para a gente tentar calcular a nossa viga. Então pega lá, baixou esses dois caras, veja aí, gente, que a norma, por exemplo, para ELS, ela não tem coeficientes para os carregamentos permanentes. Olha só, ela não tem para os carregamentos permanentes, ela não tem coeficiente. Então no ELS eu somei direto, ó, 0,49 mais 4,5 mais 3, beleza? Agora, o carregamento acidental, aí sim eu utilizei. Perceba que no ELS ele usa o PSI2, e aí você vai abrir o arquivo de combinação de ações 2 aí que tem o valor do PSI2, beleza? E o PSI2, gente, a gente pegou o seguinte, a gente pegou o da segunda linha aí, ó, locais em que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempos ou elevadas concentrações de pessoas. Eu achei esse um pouco mais conservador que o de cima, que não tem elevadas ocupações de pessoas, né? Então esse daqui, o PSI2, vale 0,4. Tá aí na sua tabela, segunda linha, terceira coluna, beleza? Então tá aqui o 0,4, multiplica pelo valor da sobrecarga, cheguei no valor do ELS. Então se eu quiser calcular flecha, se eu quiser calcular algo para o ELS, eu vou usar a carga de 10,39. Olha como funciona na prática aquilo tudo que a gente aprendeu em combinação de ações. Agora eu vou fazer uma outra combinação, que é a combinação para estado limite último, beleza, pessoal? Então, para estado limite último, veja lá que a fórmula é aquela que você já conhecia. As cargas permanentes multiplicam por coeficientes γg, as cargas acidentais multiplicam pelos γq, e se tiver mais de uma acidental, tem a primária e tem as outras que são secundárias. Como aqui só tem uma carga acidental, então não tem essa de primária e secundária, né? A última parte da norma, que tem o psi0 da fórmula, nem vai ter. Tá? Então vamos lá. Eu preciso multiplicar o γg para cada carregamento próprio, para cada carregamento permanente. Então dá uma olhada. A gente tem, gente, primeiro, peso próprio da estrutura. Se você olhar lá na tabela combinação de ações 1, tabela 1, você vai ver lá peso próprio de estruturas metálicas, tá? Primeira linha aí para combinações normais é 1,25. Então eu coloquei 1,25 vezes 0,49. Beleza? Agora, as outras cargas permanentes, que é o revestimento, forro, laje, divisória, eu coloquei o coeficiente de 1,35 para eles. Por quê? Porque o de 1,35 está escrito ali, ó, peso próprio de estruturas moldadas no local e de elementos construtivos industrializados e empuxos permanentes. Perceba que isso é o peso próprio de estruturas moldadas no local, né, gente? É a laje, é o revestimento, é o forro, são as divisórias, beleza? Então, 1,35. Aqui é o γg, aqui é o γg. Tudo carregamento permanente. Aqui eu somei porque é o mesmo gama. E aí, para carregamento acidental, gente, aí eu uso o γq. O γq. Perceba que não é o psi, é o γq. O psi ele só usa nas ações secundárias. Como eu só tenho uma única sobrecarga acidental, uma única carga acidental, só tem uma principal, só multiplica pelo γq, conforme a norma mostra aí, tá? Então esse γq você pode usar então demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação. Na mesma tabela 1, mas as ações variáveis normais, ele vale 1,5. Então tá aqui 1,5 vezes 6. Para eu falar no ELU, então para eu utilizar o cálculo
para determinar ELU, para determinar o esforço resistente, para determinar o quanto que minha viga aguenta, eu vou ter que usar essa carga aqui, ó, 19,7375. Perceba que para flecha um valor menor. Beleza, pessoal? Sacou? Beleza. Então vamos começar a fazer os cálculos aí. Aliás, nós já fizemos os cálculos de combinação de ações e dos carregamentos, perdão. Vamos começar agora por os estados limites. O primeiro estado limite que eu vou fazer aqui, gente, é o estado limite de serviço. O estado limite de serviço, então, eu quero que você baixe mais 2 materiais que tá no seu módulo aí, tá? Esse estado limite de serviço, gente, tá aí, ó. Cálculo de flechas e limite de flechas. O limite de flechas, gente, é o anexo C da sua norma. Ele vai dizer lá que viga de piso, o L, que o nosso é 6, né, 6.000 milímetros ou 600 centímetros, dividido por 350 é o máximo de flecha que tem que ter. Então, como a nossa viga tem 6 metros, né, 600 centímetros, dividido por 350, significa que a máxima flecha que pode ter lá, ó, é 1,71 centímetro. Beleza? Aí agora nós vamos pegar o carregamento que a gente achou e vamos calcular a flecha real, a flecha que vai ser ocasionada devido ao carregamento. E vamos ver se ela é menor que 1,71. Beleza? Pessoal, como é que calcula a flecha através de uma carga uniformemente distribuída? Bom, através do Teorema de Castigliano, foi o que a gente aprendeu lá em análise de estruturas, mas também existe uma maneira tabelada. E essa tabela, eu estou ensinando aqui para vocês, eu coloquei ela anexada aí, ó. É uma tabela que chama cálculo de flechas, beleza? E essa tabela, gente, é uma tabela lá da Universidade de São Paulo, lá de São Carlos, da USP São Carlos, e ela é uma tabela que vai auxiliar pra caramba a gente nesse cálculo de flechas. E ela é muito simples, gente, dá uma olhada. Você vai ver a tabela lá, você vê os casos, tá? Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de casos. Perceba que o nosso é 6, né? Ó, apoio fixo imóvel e o carregamento distribuído. E aí ele já dá que o valor da flecha máximo, ó, qual que é? 5 PL a quarta dividido por 384 EI. Perceba que para todos os casos acima ele dá o valor da flecha. Legal? Da maior flecha possível, beleza? 5 PL a quarta, 384 EI. Então eu coloquei aqui, ó, 5 QL a quarta, 384 EI. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos voltar para os dados do exercício para a gente tentar resolver pelo menos o ELS, beleza? Vamos lá, pelo menos para resolver o ELS, deixa eu abrir o meu livro. Aliás, deixa eu pegar a página anterior. A gente calculou aqui, ó, só mostrando rapidinho, que no ELS dava 10,39. Então, 5 vezes 10,39. Aqui, gente, é 10,39 kN por metro. Eu vou transformar em centímetro, dividir por 100 aqui, tá? Porque o resto está em centímetro também. Então, ó, 600 centímetros, que é o L a quarta, dividido por 384 E, beleza? E aí aqui é 20.000 kN por centímetro, beleza? E aqui eu tenho o módulo de... que módulo de elasticidade? Perdão, o módulo de elasticidade aqui e aqui o momento de inércia, beleza? E aí você vai precisar da sua tabela. Você vai precisar da sua tabela, pega lá a sua inércia em X, dá 17,393. Ah, professor, como eu sei que é a inércia em X e não em Y? Gente, porque você vai dispor a sua viga verticalmente, né? Você não vai dispor ela deitada, você vai dispor ela assim. Então ela vai fletir em torno da inércia maior. É lógico, você não vai pôr a sua viga com a alma deitada. Você vai botar ela com a alma de pé, beleza? E aí se você fizer essa continha aqui, você chega que a flecha, gente, dá 0,504 centímetros. Então, ok para o ELS. Beleza, pessoal? Bom, eu vou dividir esse nosso exercício em 2 vídeos, porque esse já ficou muito grande, tem muitas explicações, tá? Mas já fizemos uma parte, que é o dimensionamento no ELS, ó, muito bom. Agora vamos para o ELU, beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui e vou começar um outro para que você vá acompanhando por partes. Obrigado!